Sejam muito bem-vindos. Me chamo Paula Cabral, sou artesã e professora de artesanato em feltro. Vamos feltrar comigo? Vamos iniciar a nossa peça cortando o molde e com a sua caneta fantasma, vamos desenhar esse molde em cima do tecido verde. Na marcação dos olhinhos, a gente vai fazer pequenos furinhos para conseguir fazer a marcação com a caneta no tecido. Fica bem mais fácil para você fazer esse processo. Depois que fez o olhinho e a boquinha, você vai desenhar do feltro. Lembrando que, como nós vamos fazer na máquina, esse processo está sendo feito do lado avesso, porque nós vamos desvirar essa peça, tá? Agora vamos fazer a marcação da metade do cacto. Para isso você vai ter que cortar o molde, deixando 1 centímetrozinho, 1 milímetro na verdade, até o topo, não cortando todo, tá? Com a caneta fantasma, nós vamos fazer a marcação do meio. Faz de um lado, agora do outro. Uma dica boa e que muitas alunas ainda têm dúvida é qual é o lado avesso do feltro. Eu vou te ensinar como você vai fazer para identificar o lado avesso. Você vai pegar a pontinha do feltro, você vai flexionar o seu dedo, o lado que ficar mais felpudo, com mais fibra, esse é o lado avesso do feltro. Agora nós vamos cortar o tecido. Após a gente cortar, a gente vai costurar aquela parte da marcação que fizemos no meio. Costura de um lado, costura do outro. Corta a linha aqui. Agora vamos iniciar o processo de bordar os olhinhos do nosso cacto. Vamos utilizar o ponto atrás. No mesmo lugar que você entrou, você sai. Nesse processo, eu já estou fazendo o olhinho com os cílios. Na marcação, fica bem facinho de você bordar. Vai fazer todo esse processo do olhinho, junto já com os cílios, nos 2 olhinhos. Borda tudo devagar, com calma. Terminando aqui, eu já pego a linha, já passo por outro lado e começo a bordar o outro lado. Depois de bordar os olhinhos, os cílios, vamos começar a bordar a boquinha. Estou usando a linha preta, a mesma que usei nos olhinhos, estou usando na boquinha. Você pode colocar rosinha também, como você quiser. Sempre dando aquela puxadinha para o pontinho não ficar frouxo. Você também pode estar utilizando o fio de meada, que é próprio para bordar, ou a linha normal de costura também. Vai dar o mesmo efeito, sendo que você tem que colocar a linha dupla. Faz o arremate e corta. Olhinhos e boquinhas já bordadas, agora vamos costurar a nossa peça. Vamos fazer um risquinho, achar o meio e fazer um risquinho para unir uma peça a outra, a parte da frente e a parte de trás. Para não correr o risco de ficar errado, a gente faz essa marcação do meio. Faz a costura toda em volta da peça. Lembrando que se você for fazer à mão, não é necessário fazer do lado avesso. Você pode fazer já do ladinho certo, porque não vai ser necessário você virar a peça. Vamos cortar agora a rebarba, deixando um pouquinho, tá, de espaço entre a costura e o corte, para não correr o risco de descosturar. Agora vamos virar a nossa peça. O ideal é que o ferro esteja em potência baixa
para não danificar a sua peça. Passa de um lado, do outro. E agora vamos fazer a nossa base do cacto. Eu estou utilizando uma base de acrílico. Mas se você não tiver o acrílico em casa, você pode cortar o círculo um pouquinho menor no papelão para colocar por dentro. Caso você não tenha a base de acrílico, pode fazer no papelão mesmo ou no papel Panamá, que dará o mesmo efeito. Depois de colar, nós vamos recortar esse excesso. E essa será a base da nossa mamãe cacto. Essa costura será feita à mão e utilizaremos o ponto caseado. Hora de encher a nossa peça. Vou mostrar para vocês um truque. Como a gente tem essa borda bem larguinha, a gente pode colocar para dentro e põe fibra siliconada. O ideal é que a peça fique bem firme, então não tenha medo de encher. Pode encher bastante. Quanto mais cheinha, mais bonita a sua peça vai ficar, tá? Aproveita e já vai moldando para ela não ficar enrugada. Pode pôr bastante fibra. É uma coisa que você não pode economizar, é na fibra. Conforme você for enchendo, você vai subindo a parte que você colocou para dentro. E coloca mais fibra. Você acha que não vai dar, mas cabe. Não se preocupa. Vai enchendo, enche bastante, para a peça ficar bem firme e para o acabamento ficar perfeito. Não se esqueça de ir moldando as laterais para tirar todo o enrugadinho da peça. Vai moldando para não ficar também uma celulite. Conforme você vai colocando a fibra, fica embolado dentro. Tô utilizando aqui uma tesoura para dar uma ajeitadinha. Vai moldando e coloca mais fibra. Faz todo esse processo até ficar bem cheinha. Antes de preencher por completo, nós vamos costurar a base, porque assim facilita. Se a gente encher tudo, a fibra vai ficar empurrando a base, dificultando a costura. Agora nós vamos fechar a nossa peça com um ponto caseado por toda a volta, tá? Antes de fechar por completo, nós vamos colocando um pouquinho mais de fibra. Você pode utilizar tanto o hashi, ou uma pinça, ou até mesmo o enche-boneca, que é o divisor de águas, que é uma das coisas que você precisa ter se você quer trabalhar com filtro. Vai dando uma acertadinha e vamos finalizar com o nosso pontinho caseado. Faz até o final. É muito importante que os pontinhos ficam bem juntinhos para não dar diferença. E o acabamento da peça é essencial. Para finalizar, a gente termina com um pontinho, dá uma puxadinha para o ponto ficar bem firme, faz o arremate, cortando o excesso de linha, e assim tá nascendo a nossa mamãe cacto. Agora vamos iniciar os bebês cacto. É o mesmo processo da mamãe cacto. Desenha no tecido todo em volta, lembrando que você só precisa fazer do lado avesso se você fizer na máquina. Caso você faça à mão, pode fazer já do lado certo. Se você for fazer à mão, todo o processo deverá ser feito com pontinho caseado. Aqui nós estamos fazendo o bracinho da mamãe cacto, que também será costurado à máquina. Eu tô deixando esse espacinho em branco, porque esse espacinho é onde nós vamos desvirar a peça. Então, nós não vamos costurar aonde está esse espaço que não foi feito a caneta.
Então, vai passar, faz o retrocesso, sempre faz o retrocesso antes de iniciar a peça, tá? Para não correr o risco da sua peça descosturar. Então, é imprescindível que você faça o retrocesso sempre que iniciar a sua costura. Faz toda a costura em volta do nosso desenho até o final. Tem que ter bastante paciência nessa parte das curvas. Eu acelerei um pouquinho o vídeo, mas a gente faz bem devagarzinho. Faz o retrocesso e corta a linha. Agora nós vamos costurar o bracinho. Lembrando que aonde não está desenhado é a limitação de onde você vai começar e terminar a sua costura. Pois como estamos fazendo do lado avesso, nós precisamos desvirar essa peça. E para facilitar, a gente já deixa já aquela parte descosturada para ter por onde você virar. Agora é só fazer o retrocesso. E agora vamos cortar o excesso para poder desvirar a nossa peça. Nessa peça, a gente vai fazer mais de um bebê cacto, tá? Então, a gente vai precisar de outra cor de feltro, um tom verde. Eu coloquei cores diferentes para sobrepor e diferenciar um e outro. Com as pecinhas cortadas, agora vamos desvirar a peça. Agora aqui nós estamos fazendo a base do bebê cacto. E como não tem base de acrílico tão pequenininha, eu não achei, eu fiz a base dele de papelão. E vamos usar a base de papelão mesmo, tá? Agora vamos encher o bebê cacto. Esse daí, esse pauzinho, eu utilizei uma tampinha de caneta no hashi que ajuda bastante na hora do enchimento, na hora de você colocar a fibra na sua peça. Eu acelerei um pouquinho o vídeo, porque como é o mesmo processo da mamãe cacto, para não ficar muito maçante, eu acelerei um pouquinho. Finaliza a base com o pontinho caseado. Vai enchendo conforme você for costurando. Eu utilizei ali uma pinça para ajudar a colocar um pouquinho mais da fibra para ficar bem firme. Faz a marcação dos olhinhos e a gente vai fazer a fundação dos olhos. Você vai passar de um lado para o outro por dentro, tá? Dá um nozinho e arremata. Aqui eu já fiz com a linha preta as sobrancelhas e vou utilizar esses olhinhos da Artes da G, olhinhos Amor Black. Ele é como se fosse um coraçãozinho, ficou muito mimoso. Caso você tenha dificuldade de achar esse tipo de olhinhos de resina na sua cidade, você pode estar utilizando a meia pérola preta, tamanho P, que o acabamento também fica bem bacana. Para colar os olhinhos de resina, eu usei a cola Tech Bond T6000. Você também pode estar colando com cola quente. Agora vamos fazer a boquinha. Corta a boquinha com a ajuda da pinça, com a cola T6000 também. Você aplica, coloca de ladinho que fica mais charmoso. Com a tinta de tecido branca, nós vamos pegar a pontinha do pincel e vamos fazer o detalhezinho da boca, dando pequenas batidinhas para fazer esse detalhe da boquinha. E assim tá ficando nosso bebê cacto. E agora vamos fazer a marcação dos espinhos da nossa mamãe cacto.
Estamos utilizando aqui novamente a nossa aliada canetinha fantasma, que é aquela caneta que apaga com o calor do ferro. Vamos fazer a mão livre, tá? Não tem um lugar certo para você fazer. Vamos precisar, para fazer esses espinhos, essa agulha de boneca, que é uma agulha bem grandona. Caso você não tenha, na hora que você estiver bordando os olhinhos e a boquinha, você já pode bordar os espinhos com a agulha menor. Como eu estou fazendo com a peça cheia, eu realmente preciso de uma agulha bem grande para ir de um lado para o outro. Essa linha eu estou utilizando uma linha normal de costura na cor marrom. Ela parece preta, mas não é. Você também pode usar um tom verde, uma linha de meada verde, que é a linha de bordado. Um verde mais escuro para ficar tom sobre tom, também fica bem bonito. Vai fazer esse processo por todos os espinhos que nós desenhamos na nossa mamãe cacto. Vai sempre dando uma puxadinha para os pontinhos ficar bem firme, para ele não ficar frouxo em alguns locais. Eu sempre dou uma puxadinha bem de leve. Faz esse processo em todos os espinhos e finaliza como sempre como um pontinho, depois passa por dentro e corta a linha. Já dá para ver que a nossa peça vai ficar incrível. E assim nasce uma mamãe cacto. Agora é hora de enfeitar o nosso bebê cacto. Para colar o lacinho, eu utilizei a cola de silicone líquida e um pouquinho de cola instantânea da Tec Bond artesanato. Pressiona um pouquinho para colar bem, para não correr o risco de soltar. E agora, com um pouquinho de cola quente, vamos aplicar na parte de trás da bebê cacto e vamos colar na mamãe cacto, base com base, para ficar certinho. Pega os bracinhos, pode ver que tem um maior e um menor. Pouquinho de cola quente, a costura sempre para trás. O menor a gente vai colocar como se estivesse segurando o bebê e o maior a gente vai colocar do outro lado. Não precisa você colocar na mesma posição, porque o cacto não tem as mãozinhas, né, no caso, na mesma posição. Para fazer o pomponzinho maior que fica em cima da cabeça da mamãe cacto, eu cortei um pedaço de papelão com 3 centímetros e cortei 1,5 cm de cada lado. Peguei 3 partes logo para ser mais rápido, porque eu vou ter que enrolar bastante lã em volta desse papelão para a gente conseguir fazer o nosso pompom. Lembra que no início eu coloquei um pedacinho por dentro? Então, é para facilitar na hora de você tirar esse novelo que você fez aí. Você dá um nozinho, dá 2 nozinhos para ficar bem forte. Você tira agora, cortando de um lado e do outro. E você vai acertar cortando o que sobrou. Tire todas as rebarbas para o pompom ficar bem certinho. Com calma, vai tirando todas as pontinhas que ficou em excesso. Para colar, nós vamos usar a cola de silicone líquida e um pouquinho da cola instantânea. Centraliza onde você quer, coloca, pressiona um pouquinho para não correr o risco de soltar. Vamos dar o acabamento também colocando uns pomponzinhos menores. Eu vou colocar tom sobre tom, vou usar vários tons de rosa para ficar bem harmonioso. Um pomponzinho menor, são tamanhos diferentes.
E vou colocar uma meia pérola rosa também. Esses eu tô colando com cola quente. Pressiona um pouquinho para ficar bem firme e para não correr o risco de soltar. Como eu fiz 2 cactos, para diferenciar o menino da menina, eu vou aplicar um pomponzinho nas pontinhas da mãozinha, que vai ser o menino. Esse eu fiz de chaveirinho, que é uma excelente ideia para presentear. E assim ficou nossas peças. Obrigada por adquirir nossos produtos. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e até a próxima aula.